Daí que, né, a bifobia de cada dia, tão prazerosa assim, vem pra nos afetar mais uma vez. E tô com um dia bem estressante já, vou ter que lidar com várias coisas, tô mal conseguindo trabalhar direito hoje, enfim, tá difícil. Até por eu não ter dormido bem, graças a esse caso de bifobia que a gente teve que acompanhar ontem, né. Eu não vou elaborar exatamente o que foi o que aconteceu, porque a minha ideia é tentar arranjar esse sentimento de alguma forma construtiva, de pelo menos tirar alguma coisa de boa dessa situação ruim, certo? Então, nós tivemos um caso de apagamento bissexual na sessão de uma madrugada, e aí eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre pessoas não monossexuais em geral. Não, monossexual é a pessoa, ou sexualidade, que se atrai por mais de um gênero, não se atrai por apenas um gênero. E existem um monte de sexualidades diferentes, um monte de identidades sexuais diferentes, que a gente precisa muito reconhecer. Muita gente gosta de se prender à semântica do que as palavras dizem, as radicais latinas ou gregas dizem, e blá. Para poder dizer que, por exemplo, bissexual é aquele que se atrai por apenas dois gêneros. Então, não é assim que funciona. Primeiro que a palavra bissexual ela foi originalmente cunhada para definir pessoas hermafroditas, que hoje em dia a gente usa o termo pessoas intersexo porque é mais humano, né? Então a gente faz isso porque a gente não é babaca. E aí, ao longo de toda essa vivência e situação, fazendo meu almoço porque eu ainda não consegui comer, tá bem difícil hoje, mas enfim, voltando. Toda essa situação, a bissexualidade ela nunca foi binária, né, com o sentido de apenas homem e mulher, que são, no caso, o binário do gênero que a gente está acostumado a vivenciar. Ela nunca foi binária. Certo? Então, mesmo que a ideia geral das pessoas seja de bissexual se apaixonar apenas por dois gêneros, as pessoas frequentemente dizem que é apenas homem e mulher, não é isso que a militância bi, que eu vivo, respiro, escrevo e discuto, fala. Não é isso que a gente diz. E não só a minha parte, como tem vários outros exemplos diferentes de outras militâncias de outros países, no caso, que falam sobre isso e que realmente dizem que a bissexualidade ela nunca foi binarista. Ela nunca definiu apenas em homem e mulher. Por isso que uma pessoa bissexual é aquela que se apaixona por mais de um gênero ou por dois ou mais gêneros. Certo? Basicamente é uma pessoa que não sente atração por apenas um gênero. Essa definição ela pode englobar tudo. Pessoas que se atraem apenas por homens e mulheres ou pessoas que se atraem por mais gêneros. Eu me considero uma pessoa que se atrai por mais de um gênero. Né? Tipo, eu me identifico com... Eu me atraio por mais de um gênero, então eu sou bissexual. Podem ser dois, podem ser três, podem ser... Enfim, qualquer. O termo está aí para as pessoas poderem se identificar. Aí, outros dois nomes, outras duas identidades muito importantes são polissexual e pansexual. O polissexual seria a pessoa que se atrai, né? Não necessariamente se apaixona, né? Porque ninguém precisa se apaixonar, enfim. Mas se atrai por vários gêneros, porém não todos. Então, digamos, uma amiga minha que se apaixona por todos os gêneros, exceto homens. E se ela gostar da identidade de polissexual, ela pode se identificar tranquilamente com isso. Se ela preferir não se chamar de polissexual, ok, sem problemas. Talvez ela goste de se chamar mais de bissexual, mesmo não se apaixonando por homens, certo? Lembrando, é uma identidade sexual, né? Isso diz respeito às pessoas que se sentem daquele jeito. Tem gente famosa, por exemplo, o próprio Ezra Miller, o cara que vai fazer o Flash da DC agora, e que fez o Precisamos Falar sobre Kevin e tal, ele, de acordo com os termos, ele é bissexual, porém ele prefere se chamar de apenas queer. Queer, nos países de língua inglesa, é um termo
muito antigo, tipo, séculos e séculos atrás, utilizado para falar sobre pessoas que não se adequam ao comportamento esperado da sociedade. O equivalente seria tipo transviado no português, uma pessoa transviada que realmente se desviou, né, desse sentido. Então, e tá tudo bem, tipo, eu não vou julgar o cara que não se sente confortável em utilizar uma identidade que ele sabe que pra ele não serve pra ele. Mas voltando. No caso das pessoas pansexuais, é um apagamento bem frequente que se tem sobre pessoas pan. Porque pessoas como o Sergei lá, o Sergei Rock lá, que o amante da Janis Joplin e tal, não ajudaram muito os casos das pessoas pan por ficar sempre fazendo piadas e coisas de fazer sexo com árvores e objetos e afins. Sabe? Obviamente isso não ajuda nada. Então, por favor, se você pensa que pansexuais fazem sexo com objetos, parem com isso. Isso seria uma prática sexual e não uma sexualidade. A pessoa faz o sexo que ela quiser, mas isso não tem nada a ver com a sexualidade ou o rótulo, se vocês preferem assim dizer, de pansexual. Pansexualidade basicamente engloba tudo. Então, duas definições muito que são as mais aceitas pelo que eu tenho visto, lido e discutido, é que você se apaixona por todos os gêneros ou por pessoas independente de gênero. Essa é a definição que eu tenho visto mais sobre pansexual e que eu realmente concordo. E é por isso que, enquanto bissexual, eu também me identifico como pansexual. Então, existem pessoas pan que não se sentem confortáveis de manter o rótulo de bissexual. Ok? Sem problema nenhum. Mas muita gente ainda não entende que existe esse tipo de coisa. E existe por um motivo muito importante. Porque se a pessoa não sente que ela faz parte desse tipo de nome, se ela não sente que esse título, ou mesmo rótulo, como as pessoas gostam de chamar, eu não gosto da palavra rótulo, porque ela dá uma ideia de que, é o que você se mostra, seus ingredientes e pronto. Não é bem assim que funciona. Né? Mas enfim. Então, se a pessoa não quer se identificar, ela não se identifica. Sabe? E a gente tem que respeitar isso daí. Se ela quiser se identificar, ela se identifica, e a gente tem que respeitar isso daí. Se por algum acaso alguma sexualidade ou identidade de gênero não fizer sentido pra você, você pode perguntar, você pode pesquisar, você pode tentar se aproximar de alguém que dê brechas né, que estou apto, até considero a possibilidade de conversar com você. Mas, cara, se tu chegar e fala que o gênero da pessoa, a sexualidade da pessoa é uma piada, sabe, para, o que tu tá fazendo? O que adianta? O que adianta tentar dialogar com uma pessoa que não acredita que você possa existir? Não adianta de nada. Tem gente que ainda não acredita que bissexualidade existe. 2016. Vai ser mais difícil ainda para elas acreditarem que existe a polissexualidade, que existe a pansexualidade. Existem vários espectros fora do meio monossexual que a gente geralmente não considera a existência. E parte da militância bissexual é isso, é martelar que não existe só o monossexismo, não existe só o fato de você se apaixonar ou se atrair por apenas um tipo de gênero. É difícil, sabe, porque as pessoas dizem, eu estou à procura de um casal gay, então, dois homens gays, assim, ok, mas a ideia é falar sobre eles serem gays ou a ideia é mostrar que são um casal, que é um casal de homens? Porque se for só a ideia de um casal de homens, então você não precisa especificar que é um casal gay, certo? Eu queria um casal de lésbicas para isso e aquilo. Tá, você precisa falar sobre lésbicas ou você precisa falar sobre mulheres que se atraem por mulheres? Tem uma diferença aí que pode parecer pequena para algumas pessoas, mas é muito, muito vital para nossa existência, né, enquanto pessoas bi. Porque tem aquela ideia de que a gente pode se disfarçar de hétero. Não, a gente não pode. Porque por mais que a gente finja que não estamos, sabe, não estamos dando pinta, a gente está sofrendo, porque a nossa identidade está sendo apagada. Nós não estamos sendo nós mesmos. Certo? A gente não está feliz, não está satisfeito, sabe? Não, tem algo de errado ainda, enquanto a gente não pode ser, sabe? Nós não somos plenos o suficiente.
É que nem a lésbica poder, né, tá lá, apaixonada, namorando uma garota, e não pode falar pra própria família. E se ela sente falta de poder ser ela mesma pra família, isso tá matando ela. Matando ela psicologicamente, e isso vai afetar ela fisicamente. Porque é a existência dela que tá em jogo. Então, muitas pessoas podem se disfarçar de várias coisas. A questão é que a gente não aceita a ideia de que uma pessoa hétero poderia, não, um homem hétero poderia ser afeminado, porque ser afeminado não é coisa de homem hétero. Então a gente volta de novo àquela questão da heteronormatividade de afeminado é só bi ou gay. E não é, cara, tipo, não precisa ser assim. Só é porque a gente tá acostumado com isso. E quanto mais a gente tenta desconstruir isso, mais a gente fala, tá, gente, sabe, poxa, vocês estão procurando por casais, tipo, não pode pessoas bissexuais, as pessoas trans, elas podem ser não binárias que vocês estão procurando, e aí chega lá e a gente não tem uma boa receptividade disso. A gente é rechaçado, a gente, sabe, não é ouvido. E tá bem frequente isso, eu meio que tô cansado, eu tô fazendo esse vídeo justamente para poder falar, porque cansa, cara, porra, sabe, cansa muito. Não sei quanto as pessoas querem que eu exista. Não sei quantas pessoas querem que as outras pessoas existam. Certo? É muito mais fácil de eu, como homem bissexual, falar. É mais difícil para um homem bissexual se assumir, para famílias e amigos, de forma estatística. Porém, é muito mais fácil de eu falar abertamente, porque eu não vou ser atacado quanto uma mulher seria. Certo? E, e é triste, porque a gente vai acumulando esse tipo de coisa, a gente não é ouvido enquanto bi, aí as pessoas debocham da gente porque acham que isso não existe. Aí tem, sabe, aí tem bissexual que vai querer invalidar a existência de pessoas trans e pessoas não binárias. E aí, mas estamos do mesmo lado. Não, cara, não estamos do mesmo lado. Sabe, o grupo inteiro, vou falar especificamente dos LGBTs, LGBTQ+, porque é o meu lugar de fala. Pensa como se cada identidade nossa, identidade sexual, identidade de gênero, estivesse de mãos dadas. A gente tivesse tentado avançar constantemente adiante. A gente pode dar uns passos para frente sem soltar as mãos. As pessoas podem ir mais para frente sem que elas soltem nossas mãos, indo para trás. Mas assim que alguém larga a mão e vai para frente sozinho, ela vai esquecer da gente. É o problema que a gente, tanta militância fala sobre os GGG, né? Basicamente é a militância LGBT, só que só em prol dos gays. E geralmente apenas em prol de gays brancos e dentro do padrão. Então, musculosos, não são nem curto afeminados, não são nem curto gordos. Então são várias camadas de pessoas que a gente pode ir deixando para trás se a gente quiser. Sabe, de que adianta eu ter um avanço na lei sobre bissexuais, né? Sabe, reconhecimento oficial de pessoas bissexuais, que a gente tem zero aqui no Brasil. A gente não tem pesquisa nenhuma, basicamente, de situação de dados aqui. A maioria dos dados que eu tenho acesso são dados dos Estados Unidos. Ninguém faz estudos com pessoas aqui sobre sexualidade, porque a gente tem uma bancada evangélica muito legal, muito divertida, muito carinhosa no Senado, que impede que a gente faça isso. Senado não, perdão. Sei lá, danado, foda-se. E aí, sabe, como é que a gente vai saber o que nós somos? Qual é a nossa situação? Recentemente, nos Estados Unidos, se descobriu que entre os adolescentes colegiais, existe um percentual de gays e lésbicas e que o percentual de bissexuais é o dobro dos dois. Ok, legal. É legal reconhecer que existem bastante pessoas se identificando enquanto bissexuais. Porém, comportamentos de risco são muito mais frequentes com pessoas bissexuais. E comportamentos de risco podem ser tanto o uso de drogas leves, quanto beber e dirigir, quanto não usar cinto. Sabe? Todo tipo de comportamento de risco nós, enquanto bissexuais, estamos mais propensos a fazer. Por um motivo muito simples. Nossa saúde mental não está boa, não está legal. Então, se por algum dia a gente conseguisse um avanço nisso e deixasse outras pessoas para trás, de que serviria? Eu não me sentiria pleno o suficiente se eu visse as pessoas que precisam de mim, digamos, bissexuais negros, que são frequentemente apagados,
pessoas trans, enquanto bissexuais ou pansexuais. Enfim, muitos grupos e subgrupos assim, a gente precisa caminhar juntos, cara. E quando você diz, não, vamos todos se amar, essas militâncias estão separando a gente, cara, assim, ó, talvez algumas militâncias realmente estejam separando, mas talvez algumas militâncias queiram segurar mais forte a tua mão justamente para que tu não abandone elas. E seria muito bom se as pessoas pudessem perceber um pouquinho mais disso. Acho que, né, sobre o caso de bifobia, é isso daí. Setembro é o nosso mês, o mês da visibilidade bissexual, na semana do dia 23 de setembro. Então, sabe, se você tem algum amigo bissexual ou de qualquer outra identidade não monossexual, dê voz pra ele. Dê voz pra essa pessoa. Tipo, permita que ela possa existir. Vai ajudar bastante.